Hoje, então, a gente tem o prazer de receber Silvana Scarinti, que é professora da Universidade Federal do Paraná e coordena o LAMUSA, Laboratório de Música Antiga da UFPR. Sua pesquisa se concentra na música do século XVII, na Itália e na França, especialmente no estudo da ópera a partir de perspectivas interdisciplinares. Silvana é uma ativa alaudista, teorbista, o que influencia fortemente sua pesquisa e tem sido a base para a produção de óperas barrocas no LAMUSA nos últimos 10 anos. Em 2017, recebeu uma bolsa CAPES para passar um ano de pesquisa no Royal Birmingham Conservatoire sob a supervisão de Graham Seidel. A palestra que Silvana vai nos apresentar é Relatos sobre a edição de Ariane e Bacchus, Tragédie de Mahamahé. Nessa conversa, então, Silvana Scarinti contará sua trajetória desde o primeiro encontro com a monumental obra dramática musical de Mahamahé, oficialmente uma tragédie musique, o gênero operístico caracteristicamente francês. Nesse relato, vai nos contar um pouco do processo de recuperação da ópera por meio de técnicas de edição crítica até a sua performance e publicação, que ainda está no prelo pelo Centro de Música Barroca de Versailles. Vamos lá, Silvana, muito obrigada por aceitar esse convite. Tomara que tudo aconteça contento com a internet ruim, e é com você. Eu que agradeço a oportunidade aqui de compartilhar esse trabalho que me acompanha já há muito tempo e que obviamente eu tenho uma paixão especial por ele, né? E poder mostrar aí um pouco desse percurso nessa conversa aqui, embora eu tenha preparado uns slides assim para isso, mas é mais uma conversa, vocês podem me interromper e perguntar coisas no meio do caminho, ou perguntar quando vocês quiserem, tá? Muito obrigada, Beatriz, é uma honra estar aqui nesse seu programa aí. É engraçado, né, que agora a gente virou assim um pouco como é que é apresório, né? Às vezes eu me sinto que eu estou num programa de TV assim, porque a gente começou a lidar com uns meios que a gente não estava muito acostumados antes, né? Mas eu acho legal porque abriu possibilidades de conversas muito mais amplas, né? A gente conversa com gente do mundo inteiro atualmente e tal, e isso enriquece muito, né, o diálogo e as trocas. Então, vamos lá, eu vou compartilhar com vocês os slides que eu preparei aqui, tá? Compartilhar tela. Então, esse é o título, né? Relato sobre a edição de Ariane Bacchus, Tragédie, do Mahamahé, nosso amado Mahamahé, né, Gustavo? Os gambistas aí têm um amor muito especial e completamente justificado por esse autor incrível. Daí eu tenho aqui esses logos que são muito importantes, né? O primeiro é o meu laboratório de música antiga aqui da UFPR, que já tem 10 anos de vida, 11 anos já, e tem acontecido sempre muitas coisas no LAMUSA, sempre muita produção de música, de ópera, de concertos. Nós temos o LAMUSA das Mulheres, que faz música só de mulheres, daí tem... e é sempre ligado, assim, pesquisa e performance juntos, né? E nós estamos na UFPR, Universidade Federal do Paraná, e tudo isso só foi possível graças a essas duas maravilhosas mães financiadoras aqui, que é a Fundação Araucária, que é a CAPES local aqui do Paraná, e a própria CAPES, né? A CAPES que eu, assim, agradeço diariamente a existência e lutemos pela sobrevivência dela, porque tem tornado possível a pesquisa nesse país há muitos anos, né? Muitos anos, e sabemos que as coisas não estão fáceis neste momento. E a Fundação Araucária, eu aprovei esse projeto, toda essa edição aí, como um projeto de pesquisa que me proporcionou muitas coisas boas, como ir à França em 2013, eu acho, onde eu resgatei muitos documentos importantes para esse trabalho, né? Então, essa obra, essa que se chama Tragédie
en musique, né? Ou tragédia lírica, ou tragédia musical, que é como que se consagrou o gênero de ópera francesa, né? Que o Lully inventou junto com Quinault, e estabeleceram esse grande gênero de ópera na França. Eu estou com uma... Ai, quero tirar isso, tá, consegui. E essa ópera, então, essa Tragédie en musique, foi estreada em Paris em 1696, na Académie Royale de Musique. O que vai? Isso. Então, a história começou em 2010, gente, há muito tempo atrás. 2010, eu estava em Paris fazendo outra pesquisa, e aqui é a biblioteca a parte de música da biblioteca na França. O endereço é esse aqui, ó, de Rue de Louvois, aqui, ó. Peguei no Google aqui, muito legal. Você entra aqui e chega nessa biblioteca aqui, onde você tem acesso a muitos documentos importantes, né? E eu estava trabalhando em outra coisa quando eu estava aí nessa visita, e eu fui descansar um pouquinho, fui dar uma voltinha na biblioteca, saí aqui das mesas e tal, e vim para um lado de cá, que não aparece, onde tem, até a última vez que eu vi, tem umas gavetinhas ainda com fichinhas escritas à mão, né? Daí eu abri o fichário, assim, do M. Marin Marais. Cheguei no Marin Marais. Chego no Marin Marais, encontro a Rita. Não sabia que o Marais tinha escrito ópera, como muita gente ainda não sabe, já começa a saber agora, mas naquela época era só um conhecimento, assim, de musicólogos, sabe? Pouquíssima gente conhecia. A Helena entrou, está pedindo para entrar. Pouquíssima gente conhecia esse fato de que o Marais tinha escrito óperas, e ele escreveu 4 óperas. Inclusive, anedoticamente, eu comentei, eu sou muito amiga do Vincent de Mestre, né, um alaudista francês, e nessa época a gente se encontrou lá em Paris, e eu disse, olha, encontrei essa ópera aqui do Marais. Ele arregalou um olhão assim, e, uau! Tipo, ele não sabia, né? Vincent de Mestre gravou tudo de música francesa, não sabia da existência de uma ópera do Marais. Embora o CMBV, o Centro de Música Barroca de Versalhes, nessa época eles já tinham feito uma jornada, que eles fazem isso de vez em quando, uma jornada sobre o Marin Marais, sobre a obra geral do Marin Marais, e num concerto eles fizeram um trechinho da Reine Bacchus. Então, assim, eu não posso dizer que eu fui a grande descobridora, mas eu fui a que pegou para trabalhar. Então, o que eu fiz? Eu fui nos acervos ali e solicitei para examinar os microfilmes da ópera, e comprei uma versão online, né, uma versão digital, não online, uma versão digital, e recebi essa versão digital e comecei a fazer o segundo passo, que é o passo 1 aqui. Eu estabeleci passos assim para falar de como foi esse percurso, mas também de organizar um pouco, porque quando eu comecei esse projeto, assim, vou fazer essa edição, vou fazer uma edição crítica, mas eu não tinha nenhuma formação sobre edição crítica. Como tudo no Brasil, assim, a gente tateia no escuro, né? A gente aprende as coisas no erro e no acerto, até que 11, 12 anos depois, né? 21, 11 anos depois, eu posso dizer que eu tenho um domínio sobre essa técnica de edição crítica, que eu fui aprendendo aos trancos e barrancos, mas foi um belo aprendizado, assim. Eu acho que hoje eu tenho um certo arsenal de conhecimento sobre isso que eu posso passar adiante, e espero também que essa tenha sido a primeira aventura, e que o Lamusa, como grupo de pesquisa, continue nessa jornada aí de produzir edições críticas, tá? Então, o que eu fiz? Isso aqui eu fiz certo, eu fui encontrar as fontes, todas as partituras e libretos que existiam disponíveis na
na BNF, na Biblioteca Nacional da França. Para isso, a gente vasculha toda uma bibliografia, então fui descobrir tudo que tinha se escrito sobre o Marais e tal, para conseguir encontrar essas fontes. Daí você cai, inevitavelmente, quando você faz pesquisa sobre século XVII e XVIII da música francesa, você cai sobre esse personagem aqui, o Jérôme de Lagorce, que ele é ubíquo, ele é assim, tipo Deus, sabe? Ele está em tudo que é lugar. Em cada livro que você abrir, vai estar lá o Jérôme de Lagorce. Ele é o cara, ele assim, deve ser um rato de biblioteca, sem querer falar mal, tenho uma admiração, mas porque o cara deve estar sempre nas bibliotecas, porque ele descobriu todas as fontes, ele escreveu sobre ele tem um livro dessa grossura aqui sobre o Lully, tem a Bíblia sobre o Lully, tem o livro sobre o Marais, tem livros sobre a ópera francesa, sabe? Ele escreveu muito, 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 muito. E a outra fonte inevitável, a Gallicat, que é a parte, é o site da Biblioteca Nacional da França, que é onde você joga lá o que você estiver procurando, e a cada dia tem mais coisas disponíveis, mais coisas digitalizadas e disponíveis. Tanto é que, quando eu encontrei aí a Riane Bacchus, não estava nada online ainda, né? 10 anos atrás estava muito menos, a quantidade de coisas à disposição era muito menor. Então eu fiz esse favor para a comunidade musicológica e musical de ter pago, né? Eu comprei a primeira versão digitalizada da ópera, de uma das fontes, e com isso eles fizeram o trabalho de digitalizar e logo depois apareceu online, ou seja, agradeçam se vocês quiserem, né, olhar esse material, foi graças a mim que está lá. Então, daí aqui já de uma maneira mais organizada do que eu já aprendi nesse processo, que custou todos esses anos, né, você vai estabelecer a hierarquia das suas fontes. Então, anteriormente, eu vasculhei tudo. Na época, tinha uma amiga minha que estava lá fazendo doutorado sanduíche em Paris. Ela me ajudou a procurar também, encontrou os libretos e fotografou os libretos. Também não estavam online, então ela fotografou. Hoje está tudo online, quase tudo. Tem uma que não está ainda. Então, a gente olha todo esse material recolhido. Por sorte, para minha sorte, o material é muito claro, muito, assim, bastante correto, não tem pedaço muito apagado, não falta muita coisa. Então, foi um material que me ajudou muito, porque eu não tive que me bater entre 300 versões da ópera, como, por exemplo, se você vai trabalhar com Rameau teve 500 revisões e revivals, né, como se diz, e você tem que levar em consideração todo esse histórico de produção de uma ópera para fazer uma edição crítica, tá? Então, existem vários tipos de edição, tá? As edições mais sérias são as que se chamam críticas, porque você vai comparar as fontes, vai estudar e vai, tipo, extrair a sua versão que você acredita ser a mais verdadeira. Também o verdadeiro não existe, né? A mais, talvez, você vai ter que escolher o que é o seu verdadeiro. Por exemplo, eu vou querer que a minha edição seja a mais próxima possível da estreia de 1696. Se for um Rameau que foi feito muitas vezes, eu vou querer fazer o meu Rameau de 1700 e não sei quanto, ou vou querer fazer uma compilação. Então, nisso se torna uma edição crítica, porque tem a sua abordagem crítica desse material. Tá? Então, o que existe até hoje, né, que foi encontrado, da Riane Bacchus? Então, tem a cópia manuscrita da partitura. Então, nós temos que nomear essas fontes, né, essas nossas fontes. Então, isso tem
umas convenções sobre isso, que eu também aprendi na marra, demorei muito para aprender isso, porque se não tem esse... No Brasil, a gente não tem essa formação, né, de edição crítica. Na Europa tem, você vai lá e faz um curso e tal, mas aqui a gente vai se batendo até que um dia aprende. Então, a cópia C, porque ele sempre tem uma relação assim descritiva com o que é aquela fonte, né? Então, cópia manuscrita, né? Então é C, cópia manuscrita de Ariane Bacchus, cópia do ateliê André Philidor, tem aqui a descrição, e aqui a referência dela, né? Onde se encontra na biblioteca. Por que vocês já vão saber por que essa eu defino como fonte principal, tá? Porque essa é a minha fonte mais completa, é onde eu tenho quase tudo, tá? Então eu vou ter que escolher uma que vai ser a minha base de trabalho. E depois eu vou ter as fontes secundárias que vão me servir como fonte comparativa, né? Para eu poder fazer esse trabalho crítico entre várias fontes. Então, a outra vai ser a E, que chama edição original de Ariane Bacchus Tragédie, também de 1696, que é uma partitura já impressa. Essa aqui era manuscrita, essa aqui é impressa, e depois vocês vão ver mais detalhes sobre isso. E, por fim, eu tenho CP, que é 9 cópias de partes separadas, manuscritas, tá? São cópias como se fossem cópias de ensaio. Então, você tem a parte do violino, a parte do cantor a parte da personagem tal, em vários caderninhos separados. Então, são essas 3 fontes principais de música e as únicas. E do libreto eu tenho 2 libretos importantes, que é o EL, edição original do libreto, EL, né? Que é do Ballard, que foi uma família de casas de impressão, como se fala, casa editorial, né, de música da época, o mais importante, e RGO, Recueil Général des Opéras, Coleção Geral das Óperas de 1703. E, então, todos esses são minhas fontes com as quais eu vou trabalhar criticamente, cruzando as informações entre todas elas. O passo 3, eu vou estudar essas fontes. Então, eu vou estudar toda a instrumentação que a obra apresenta, eu vou elencar, né, quais instrumentos que eu tenho, que nomenclatura eles têm, as claves que cada instrumento tem. Eu vou manter essas claves num primeiro momento, vocês já vão ver por quê. Então, aqui, essa é uma das minhas fontes, a fonte principal, né? Aqui só para mostrar os instrumentos, como eles aparecem, ó. E já vou mostrar os nomes deles, tá? Aqui, basse continue, né? Essa indicação, as claves originais, tá? Então, aqui eu olhei todas essas 340 páginas de ópera e eu consigo levantar a existência, a presença desses instrumentos, tá? Então, a nomenclatura de instrumentos da época, ou os tipos de instrumentos da época do século XVII, né, sob Luís XIV, tem esses nomes diferentes aqui. Então, nós temos dessus de violon ou violon, eles aparecem com esses 2 nomes. Nas minhas fontes aparecem só violon, tá? Já aparece só violon, ou seja, são violinos. Mas eles têm essa nomenclatura. Na época se chamava dessus. Dessus é o mais agudo, né? O que está por cima, tá? É o violão de cima, o violino de cima. E a nomenclatura, a sigla é DVN, dessus de violon ou violon. E a clave que ele tem é a clave de sol na primeira linha. Depois, o segundo, menos agudo, é o haute contre de violon, com essa nomenclatura aqui, e ele tem clave de dó na primeira linha. Vocês estão vendo aqui as claves à direita? Porque na minha tela aqui está a cara de todo mundo. Sim, Sim, dá para ver. No meu fica coberto, mas tudo bem.
Depois nós temos a taille de violon, TVN, clave de dó na segunda linha, quinte de violon, QVN, clave de dó na terceira, e basse, BVN, basse de violon, devia ter escrito basse de violon, clave de Fá na quarta, às vezes clave de dó na terceira, inclusive clave de sol em alguns momentos excepcionais. E eu tenho a presença de flûte, que é clave de sol na primeira linha, e trompete, TRP, clave de sol na primeira, e aqui era para separar timbale, que são percussão, né, tímpanos da época, clave de Fá na quarta linha. Então, isso aqui que é muito importante, isso aqui caracteriza a orquestra francesa dessa época, né? A orquestra do Luís XIV, a orquestra do Lully, tá? Que é uma família, se trata de uma família de violinos, do violino mais agudo ao violino baixo, tá? Isso aqui não é um violoncelo ou um contrabaixo, isso aqui não são violas, mas são os instrumentos específicos, com uma construção específica, que foram perdendo espaço à medida que foi se transformando a linguagem orquestral com a influência italiana, né? Então, vocês veem que a gente tem uma orquestra de 5 vozes, tá? Né? 5 partes, e não de 4, como vai acontecer em meados do século XVIII. E daí vão desaparecer esses instrumentos, os instrumentos vão se tornar italianos, né? Então, essa é a orquestra típica francesa, com uma sonoridade tipicamente francesa, que só está sendo reproduzida pelos estudos do maravilhoso Centro de Música Barroca de Versalhes, onde eles reconstruíram esses instrumentos e fazem as pessoas tocarem. Então, eles têm seminários e cursos e tal, que as pessoas vão lá e tocam esses instrumentos, e inclusive no final vou mostrar para vocês a nossa ópera feita com esses instrumentos, tá? Recriados pelo CMBV. Então, isso aqui é uma sonoridade toda especial, que hoje é muito difícil de reproduzir exatamente. Então, o que se faz se usa violinos na primeira voz, e esse miolo aqui se usa violas. E daí aqui se usa um violoncelos, né, e dobrados às vezes por contrabaixo. Embora o contrabaixo ele vai aparecer 10 anos depois de Ariane Bacchus, na próxima ópera Alcyone, do próprio Mahler. Ele é o primeiro a usar o contrabaixo na orquestra. As flautas, então, elas vão dobrar, né? Aqui as flautas e trompetes vão dobrar essa voz, e os tambale vai fazer a percussão. Então, é isso basicamente a nossa orquestra. Sobre essas vozes intermediárias que eu falei para vocês, né? O que hoje se toca em violas, o Marin Mersenne, ele fala... Ora, é preciso se dar conta que as partes do miolo, ou seja, a taille, a cinquième partie, que é o quinte, e o haute contre, ele não bota na ordem certa, né? O mais agudo aqui é o haute contre, depois é a taille, depois é o quinte, a quinte, é feminino em francês. São de diferentes tamanhos, embora eles soem em uníssono, tá? Então, vocês imaginam essas três violas, cada uma, todas com a mesma afinação, mas com tamanhos diferentes, então os timbres são diferentes. E cada um vai tocar, e isso é muito importante para a edição crítica, eles vão tocar tessituras diferentes, tá? Então, isso aqui está em Marin Mersenne, a Harmonia Universelle, um documento fundamental para estudos dessa época. E aqui eu já cito o nosso visitante, é o Matheus. Se vocês quiserem saber mais profundamente sobre esse assunto da orquestra francesa no Luís XIV, já temos material em português, que espero que seja publicado em breve, né, Matheus? A dissertação dele está no site da UFPR, e vocês podem ler em português sobre todas essas questões aqui, que ele virou já um especialista no Brasil sobre a orquestra francesa
do Luís XIV, um trabalho muito bom, inédito no país, assim, então importante, tá? E na França tem essa coletânea aqui do Jean Duron e Florence Gétro, que é a orquestra de cordas sob Luís XIV, instrumentos, repertório, singularidades. Um assunto muito importante, quem quiser mexer com música francesa dramática ou instrumental mesmo. Então, aqui um outro trecho da minha partitura, a parte de orquestral, né, com a presença dos trompetes em uníssono com os violinos, tá vendo? Trompete e violão, os primeiros violinos. Aqui o meu miolo, né? As claves, vejam, haute contre com dó na primeira, a taille com dó na segunda e o acante com dó na terceira. Uma encrenca, odeio essas claves de dó, me atrapalho toda. Mas, por sorte, o Sibelius nos ajuda, né? E aqui o basse de violão, né, clave de Fá, e o tambala como extra, que aparece só no prólogo, os tambala aqui. O prólogo, obviamente, faz sentido essa presença dos tímpanos aí, porque o prólogo é o momento de exaltação de Luís XIV, né? O momento em que se fala bem de Luís XIV, o herói, o conquistador, etc. Barará, em sua homenagem faremos esta ópera, então a presença desse instrumento muito marcial, né? Trazendo essa perspectiva heróica para a presença do rei, né? E trompetes também. Trompetes também aparecem só aqui no prólogo. Depois você vai analisar as vozes, né? E as vozes também vão ter os nomes. Claro que os instrumentos são iguais aos de hoje, mas a técnica é certamente diferente, né? Para cantar essa música. Então, nós temos o dessus de chœur, que seria soprano, né? Com a clave de sol 2. Aqui, que é um pouco diferente dos nossos coros conhecidos hoje, que é o haute contre de chœur. Ai, 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 ai. Já vou eu cair. Caí? Estou aí? Estamos ouvindo, Silvia. Aqui deu um sinal de instabilidade. Vamos ver se eu não... Tá, se eu não ouvir mais vocês é porque caiu. Mas daí eu entro pelo celular. Então, haute contre é essa voz de anjo francesa, que é tipicamente da música francesa desse período, né? Que a gente tem... não é um contratenor, tá? Que é o que a gente está mais acostumado a escutar já no Brasil, já tem uma tradição assim de ter alguns contratenores, vários, né? Alguns até que saíram do Brasil, fazem carreira no exterior. Nosso primeiro contratenor, eu acho que é o Paulo Mestre, aqui em Curitiba, né? Que eu falo para ele que ele tem uma voz de anjo, mas os haute contre foram descritos, inclusive, por ter essa voz de anjo, que é um tenor muito agudo. Então, tenores que cantam, que têm facilidade para ir para cima, explorem essa voz de haute contre aí, porque a gente precisa, tá? Que é todo um repertório muito vasto dessa época, que é para haute contre. Então, é isso, a gente tem soprano e depois tem o haute contre, que não é um contralto, tá? É mais grave que um contralto e é mais agudo que um tenor. Então, aqui tem um certo buraco de tessitura, né, entre essas duas vozes, tá? Depois tem a taille de chœur, que é o tenor, e o basse de chœur, que é o baixo. E as claves deles estão aqui, ó. Vocês podem perguntar aí quando quiserem, tá, gente? Então, aqui o trecho do chœur, né? No prólogo também. Então, aqui o meu dessus, haute contre, a clave de dó, né? Taille e basse. E depois começaria a orquestra aqui embaixo. Curioso aí, se eu já aproveitando para perguntar um pouquinho,
Achei curioso o alto do coro ser o haute contre, né? Porque isso Sim, acaba gerando uma harmonia bastante aberta já no coro, né? A sim, disposição dos acordes, assim, exato. e quer dizer, é quase como se faltasse aquele recheio do contralto, né? Sim. Fica esse Fica de... e tem então a música francesa tem essa sonoridade particular justamente por causa desses instrumentos e dessas vozes, né? Essas vozes particulares francesas aí. Então, depois de ver instrumentos e coro, a gente vai levantar toda a lista dos personagens e suas claves, né? Então, a primeira personagem que aparece é a ninfa do Sena, do rio Sena, que é uma soprano, a Nymphe de la Seine, e a Ariane, que já quando começa a tragédie mesmo, então eles falam prólogo e tragédie, né? Tragédie quando começa realmente a história da ópera, e a primeira personagem a aparecer, obviamente, é a Ariane, tá? Eu vou fazer toda essa minha lista, assim, por exemplo. Ah, uma coisa que eu ia anotar e esqueci. Desde o começo do trabalho, peguem um caderninho e façam diário da edição, tá? Diário da edição. E anotem, vai anotando tudo, fiz isso, falta fazer isso. Daí, quando vocês fizerem o que faltava fazer, risca, porque é muito trabalho, muito, 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 muito trabalho. E daí você chega assim, estava trabalhando o libreto, aí volta para a partitura duas semanas depois, putz, mas eu fiz isso, não fiz isso, tem que fazer. Então, está lá anotado, tá? Acho que é um passo metodológico importante. Então, você vai elencar todos os seus personagens aqui no prólogo, na tragédie, e vai anotar a sua clave original, e no final você vai determinar que clave moderna você vai usar para cada um. Daí você vai passar para a transcrição musical. Então, eu falei já do laboratório do Lamusa, né? Todo esse processo aí teve participações super legais de muitos alunos, né? E viva a CAPES, viva Bolsa Reúne, viva a iniciação científica, porque eu tive muita participação, foi realmente um trabalho de laboratório, assim, de todo mundo poder botar uma mãozinha, fazer alguma coisinha, alguns mais, outros menos. Eu tive aquele financiamento da Fundação Araucária, eu tive bolsa técnico, e daí eu pude ter o auxílio de um aluno nosso da época, agora já faz tempo que ele se formou, Fernando Bombardelli, que ele foi o meu técnico de Sibelius, assim, foi maravilhosa a participação dele. Eu acho que isso aí não teria tido esse início, assim, ele ficou mais de um ano comigo ali, a gente lutando com Sibelius e resolvendo problemas, e ele trabalhando muito, assim, foi muito legal. Então, e depois, iniciações científicas, virou, assim, um conceito de laboratório muito semelhante ao que se faz nas áreas de ciências ditas duras, né? Em que se precisa trabalhar em equipe, né? Porque você tem lá um estudo enorme sobre a vacina contra a Covid, então um vai trabalhar com pacientes que sobreviveram, outro vai trabalhar com sei lá o quê, e vão se juntar essas informações para construir um conhecimento novo. E eu acho que as áreas humanas a gente não tem essa tradição, né, de fazer as coisas em equipe, eu acho que é uma perda de energia não pensar assim também, sabe? Então, todos os alunos que vêm para o laboratório, que querem ser orientados por mim, eles vão trabalhar dentro desse escopo aí de pesquisa em música do século XVII. Por um período foi só francês, agora também. Primeiro porque assim, eu não me sinto capaz de orientar alunos que me venham falar. Outro dia alguém me procurou querendo trabalhar sobre Pérez. Para mim, não dá, porque eu não vou ser uma boa orientadora se eu for orientar alguma coisa que é muito fora da minha pesquisa.
Então, isso é bom para os alunos, é bom para mim, todo mundo ganhou muita experiência, porque as coisas começaram a conversar entre si, as pesquisas, né? Então, Matheus pesquisando sobre a orquestra, alimentou informações que eu precisava, alimentou o trabalho do Denis, que falava sobre análise em Marais e Charpentier, ele alimentou o outro aluno que trabalhava sobre viola da gamba. Continuam me escutando? Sim, Silvana. Tá. Tá Não normal. sei porque começa a entrar uma outra linha de internet aqui, normalmente a minha cai quando isso acontece, não sei por quê. Não, mas até agora está tranquilo. Ai, que bom. Então, é esse conceito de laboratório que se provou para mim assim uma grande felicidade, na verdade, assim, de poder trabalhar de mãos dadas com todo mundo, assim, todo mundo crescendo juntos, né? Então, vários alunos participaram aí com pequenas revisões, ou às vezes um pouco mais na transcrição. Tive vários bolsistas que transcreveram trechos, daí uma menina que sabia francês ajudou na letra, e assim foi, nesse começo foi muito importante, assim, porque é um trabalho de enorme fôlego fazer uma edição crítica. Então, sem essa colaboração, eu acho que ia levar mais 10 anos ainda para fazer. Embora, claro que hoje, com a experiência que eu ganhei nesses 10 anos, uma próxima aventura dessa, se tiver coragem, né, vai ser muito mais rápido, porque eu sei os passos, né, como chegar no assunto e como desenvolver o assunto. Então, até eu fico feliz de estar fazendo essa apresentação aqui, porque eu dei uma organizada nisso tudo. Talvez até eu escreva um artigo depois com para compartilhar, né, esse conhecimento que foi construído e que no Brasil ainda não existe, né, não existe essa tradição de edição crítica, assim. Tem algumas ilhas no Brasil que já trabalharam com isso, assim, né, mas eu nunca vi nada bem sistematizado, assim, quase como um manual de como fazer, né. Daí, então, você precisa elaborar uma matriz editorial, que no meu caso, foi muito um processo, assim, de uma perda de tempo gigantesca, porque eu não tinha isso aqui no começo, né? Porque foi assim, eu comecei porque eu tinha uma edição do Centro de Música Barroca de Versalhes de uma outra ópera, de Didon de Desmarets. E eu fui imitando, né? Que nem criança aprende a falar, você vai imitando, eu fui imitando aquela edição. Mas sem tem alguém com o microfone aberto aí, por favor. Mas sem sem saber os passos, o que vinha antes e depois, né? Daí, quando eu fui para a Inglaterra, que eu tive a honra de poder estudar lá com o Graham Sadler, que é um grande especialista em edição crítica, daí ele foi meu embaixador, assim, foi maravilhoso. Ele pegou, quando ele viu a edição no estado que estava, né, ele disse: "Nossa, isso está muito bom, eu vou levar lá para o CMBV", que ele é muito reconhecido na França e tal, né? E tem um trânsito fácil lá no CMBV. E daí o CMBV disse: "Oba, uma edição quase pronta para nós", não estava longe de estar pronta. Queremos publicar sim e tal. Então ele fez, por isso é importante assim a gente ter bons contatos, construir contatos construtivos, né? Construir contatos construtivos é meio ruim, mas enfim, essa é a ideia. Porque eu cheguei no CMBV graças à acolhida muito generosa do Graham, né? Então, aí eu passei um ano trabalhando com o Graham, e daí, na verdade, só quando eu voltei, que o CMBV me diz: "Ah, não, mas nós temos que fazer no modelo nosso aqui". Daí ele finalmente me mandou a matriz, que eu tinha feito a minha, mas sem saber muito sobre isso, né? E daí eu tive que refazer absolutamente tudo, tudo. Copiar e colar, copiar e colar. Foi assim um inferno. Eu já vou mostrar para vocês como é que é isso. Daí a gente escolhe um programa de editoração de acordo com a editora que a gente quer publicar, esperando que queira publicar. Por sorte, desde o começo eu estava trabalhando com Sibelius, e o pessoal do CNBV me falou:
que bom que você trabalhou com Sibelius, porque senão a gente não ia publicar. Porque esse é o programa de edição que eles usam. Então, eu não vou conseguir publicar em Finale se eles usam Sibelius. Então, eu preciso, essa matriz, como é que é? Eu vou ter que preparar todas as pautas para todos os instrumentos e vozes da obra. Então, eu preciso ter aquele trabalho de saber, de olhar cuidadosamente para ver tudo que existe de instrumentos dentro da obra. E daí eu vou começar meu trabalho de transcrição, que ainda não é propriamente edição, e aqui nesse momento que eu tive muita ajuda de alunos, transcrever a obra ipsis literis com as claves originais, sem pensar se está certo, se está errado, simplesmente copiar, tá? Copiar para o Sibelius. Não é um trabalho mais mecânico, sem tanta reflexão nesse momento. Então, quando veio finalmente essa matriz aí do CMBV, para vocês verem, ela é tão grande que ela não se embolar. Então, todos os personagens, a Dircea, Dras, Gerald, Le Sacrificateur, o coro inteiro e todos os instrumentos. Tá? Ela nem cabe, e daí você vai trabalhando eu fui fazendo arquivos de ato por ato, né? Daí você desaparece. Então, no começo não tem a Rihanna, só vai ter, nem aparece aqui tem mais ainda do que esses, tá? Nem aparece do prólogo, os personagens do prólogo. Então, no primeiro ato não aparece Dircea, Dras, não aparece nada disso. Então, eu desapareço com essas pautas para poder trabalhar para essa minha orquestra que puder abrir e eu poder trabalhar na orquestra, senão ela fica toda embolada. Tá? Então, isso foi, até entender esse mecanismo aqui, nossa, foi muito, muito embolado, tá? Muito tempo perdido. Agora, a transcrição, como eu fiz a transcrição da música, eu faço a transcrição do libreto, que eu também preciso de uma matriz editorial, que o CMBV também me deu tardiamente, mas foi esse processo, né? Eu não sabia com quem eu ia fazer, eu fui fazendo. Então, eles me deram a matriz deles e eu fui reorganizar a minha transcrição do libreto para essa matriz. E também eu preciso escolher qual é a minha fonte principal do libreto. Por sorte, também só tem esses 2 libretos importantes e eu vou escolher o mais próximo da minha estreia da ópera, tá? Que é a de 1696 mesmo, que estão aqui, ó. Então, essa aqui é a principal, tá? É o libreto principal, que esse aqui ainda foi fotografado, hoje ele está disponível lá, mas esse aqui foi fotografado por essa minha amiga que estava em Paris na época. E essa aqui, que depois encontrei já na internet, que aqui tem várias óperas, tá? Então, essa é a minha principal e essa é a secundária, mas eu vou ter que fazer a colação entre as duas, ou seja, a comparação entre as duas. Então, aqui já tem a matriz do CMBV, né? Aqui é esse trecho, como é que é passado para essa matriz, ou para esse formato oficial do CMBV, tá? Agora eu começo a edição crítica, e daí nós temos a edição crítica do libreto e a edição crítica da partitura, tá? Que são 2 coisas que andam em paralelo, mas que se conversam, que são super importantes, é muito importante a conversa entre os 2. Então, eu vou fazer a minha intervenção como editor sobre esse texto, em vários como a ortografia, a pontuação, eu vou ter que obedecer ao reinado do CMBV, que realmente, assim, é Versalhes, inclusive fica em Versalhes, o CMBV, obviamente, Centro de Música Barroca de Versalhes, né? Eu já fui lá e tal, maravilhoso. Ele é assim, se a gente vivesse num país desenvolvido, Lamusa sonha ser o CMBV, né? Nunca chegará a ser, mas é assim, o mini CMBV. Então, eles me determinam isso, que, por exemplo, que não vou fazer com francês antigo, eu tive que trocar tudo, porque eles publicam, decisão editorial, não é minha. Né? Se fosse a minha escolha, eu deixaria
em francês antigo, porque eu acho que é mais legal dar aos cantores a possibilidade de ter ali na partitura o francês histórico, deles poderem fazer uma performance com a língua antiga, porque muda muito e tal. Eu acho super bonito, mas claro que isso precisa de muito estudo, né? Para o cantor, para saber ler, pronunciar o francês antigo, né? É todo um... Vai ali um mestrado de estudos nesse sentido. Mas eles decidiram que é assim, porque eles estão com uma política de que a Tragédie en Musique é uma obra tão grande, grandiosa, inacessível, difícil, né? Muito numerosa, muito rica e tal, que eles acham que tem que ter um grauzinho de popularização, sem vulgarização, mas de um acesso um pouco mais amplo. E eles dizem, quando eu perguntei, não, mas vamos botar em francês antigo. Não, vai ser assim, porque se eles quiserem o francês antigo, tem o libreto, um libreto disponível no francês antigo. Então, tive que modernizar tudo com a ajuda, assim, o Julien Dubruc, que é meu editor lá no CNDV, é um cara super generoso e tal. Óbvio que ele me ajudou nessa modernização do francês, porque eu não tenho um bom francês, mas não garanto esse nível de qualidade. Então, isso é o trabalho do meu editor lá, de corrigir tudo isso. Ortografia e pontuação foram modernizadas, e esta colação, que aqui é realmente um trabalho grande de edição crítica, que é a comparação entre as fontes. Então, olha que interessante, para essa elaboração desse libreto, né, que vai ser publicado a partitura e o libreto, eu vou ter que ter a presença de todas as fontes, não só as fontes textuais, né, esses dois libretos que eu mostrei para vocês, mas todas as fontes musicais que estão com as letras. Essas letras e tudo que tiver escrito textualmente nas partituras, eu vou ter que informar meu libreto. E os meus libretos vão ter que informar a minha edição da música, tá? E especialmente no que se chama didascálias, que são as indicações cênicas e descrições dos decor ou do cenário, né? Porque eu tenho que pensar que isso é uma obra multimídia, não é só uma obra musical, é uma obra que é para ser encenada. Se é uma obra para ser encenada, eu preciso dar toda a informação possível existente sobre essa performance. Então, por exemplo, vejam só, na minha partitura, numa das fontes, a secundária, a primeira fonte secundária, não aparece nenhuma didascália. Olha o que é uma didascália. Aqui eu não sei quem está falando aqui. É a Rihanna que diz que "Mouvre français moment le chemin de la mort". Ela desmaia. Aqui, eu acho que até esse pedacinho aparece, né? É anterior aqui. Ela se evanouit aparece aqui, nessa partitura. Na fonte principal, que era C, não existe nenhuma didascália. Nessa aqui, existe algumas. Aqui, ó, então começou isso aqui. Ariane fut ma présence. Ariane, olha, inclusive aqui, ó, que é Ariane, que é Ariadne. Vejam os problemas que surgem. Então, aqui é o canto, né? O Adrast está cantando isso aqui. Antes do Adrast cantar, diz assim, Adrast querendo seguir Ariadne. E aqui não existe indicação nenhuma. Então, na minha edição final, isso aqui vai ter que estar presente, porque eu vou informar o meu diretor de cena de que o Adrast faz algum gesto que queira dizer isso, né? E aqui ele canta, daí o Gerald vai cantar nom de grâce, não sei o quê, e antes do Gerald cantar diz, Gerald l'empêchant de la suivre, Gerald impedindo o Adrast de seguir a Ariadne. Vejam como isso é vivo, né? Como dá elementos assim que você quase enxerga a performance. Então, toda essa informação eu preciso trazer na minha edição. Vejam o nível de trabalho que é tudo isso. Então, aqui a minha partitura, ó, apareceu aqui minhas didascálias, tá? Aqui a Adrast querendo seguir a Ariadne, daí ele canta, Gerald o impedindo de segui-la, e daí ele canta.
certo? Me interrompam caso queiram perguntar. Agora eu comecei a edição crítica da partitura. Bom, a gente começou mais tarde, né? Então ainda tem tempo. Então eu vou fazer também a colação das fontes, comparação entre as fontes, e vou fazer as correções e os ajustes editoriais, porque nem tudo é um mar de rosas, né? Eu tenho problemas para resolver. Então, aqui são as minhas fontes, ó. Lembra que eu já dei nome para elas, né? Essa aqui era C, a copie manuscrite principal, porque ela é a mais completa, tá? Vocês já vão ver porque ela tem a minha orquestra completa e meu coro completo, aqui é só orquestral nesse momento. A próxima fonte é essa aqui, que é a editada, olha que linda, tá? E isso aqui tem uma particularidade da época, que eles publicavam somente a primeira voz, ou assim, a voz, o dessus, né, que é ou canto ou violino, ou canto e violino, tá? Que é o dessus de violon, dessus de voix, né? O mais agudo do violino, o mais agudo da voz, e o baixo, tá? Isso era uma maneira deles registrarem, porque nessa época eles estão interessados em montar bibliotecas, né? Já está acontecendo, surge a imprensa e tal, então as pessoas querem ter registro das coisas mais importantes, né? Então, eles publicam, é como se fosse uma versão resumida, né? Uma partition réduite, uma partitura reduzida da ópera inteira. Então, o que está faltando aqui? Está faltando todos os instrumentos do meio, aquele miolo daqueles instrumentos que a gente não conhecia, né? O de contre, taille e cante, que é um miolo, um recheio harmônico e timbrístico, né? Que dá uma característica de cor muito particular para essa obra. E também, quando tem a parte cantada, não aparece o miolo da parte cantada. Então, por sorte, eu tinha aquela versão anterior que aparece todo esse miolo aqui. Porque senão, na fase de comento que eu tinha, eu não seria capaz de reconstruir esse negócio, tá? Que é muito complicado, né? E aqui, então, mas essa é uma fonte importantíssima, e eu fiquei nesse meu caminho aí do desconhecido, eu achava, porque uma musicóloga francesa tinha me feito um comentário de que a fonte principal seria a fonte impressa, mas neste caso não, porque a fonte impressa é muito incompleta, né? Essa fonte é completa, e ela é bastante clara, elas tem uns momentos que tem um monte de borrões, mas ela é bastante clara. E essa fonte é uma fonte importante para eu fazer a comparação com a outra, tá? Essa é a única fonte que aparece cifras de baixo contínuo, também. Muito importante isso, porque isso aqui me reconstrói os acordes. Então, essas versões aqui de partition réduite, elas eram usadas também para as pessoas poderem recordar a ópera em casa e tocar em versões só do baixo contínuo com um violino e uma voz, por exemplo, tá? Havia algumas trupes na Holanda, por exemplo, que eram reduzidas, então podiam fazer uma versão reduzida disso, e assim as novidades da corte se espalhavam com mais facilidade. E a minha terceira fonte de partitura, que não está disponível, essa eu comprei e eles não colocaram, não sei porquê, são os 9 cadernos separados de partes. Esse aqui é do violão, de partes separadas, né, de orquestra e de canto. Então, aqui eu tenho a parte do violão, daí tem a parte do primeiro violão e do segundo violão, não do outro contre, do miolo não tem nada, e dos cantores tem alguns poucos cantores. Então, é uma parte de comparação muito importante, e essa aqui ele tem algumas didascálias também que não estão presentes nas outras fontes, então, muito importante também essa comparação. Então, nessa edição crítica ainda, eu vou olhar se eu tenho variantes, né? Se eu tivesse, por exemplo, tem alguma variante, tá? Nessa minha partitura, que vocês vão ver daqui a pouco. Então, o que eu tenho que fazer uma decisão? Eu quero usar,
uma alternativa, qual que eu quero apresentar dessas minhas variantes? Eu quero colocar ela em anexos? Então, tudo isso é minha atividade como editor crítico, tomar essas decisões críticas, né? Modernização das claves, eu vou fazer o uso do que é comum para os músicos de hoje, que vão saber, um violinista sem treino, né, ele não vai conseguir tocar muito bem uma clave de sol na primeira linha, tá? Então, eu vou transcrever para uma clave de sol na segunda, que é o que o violino gosta de ler, né? Sobre valores de nota, que eu botei alguns exemplos, né? O Marré faz muito isso aqui de botar essas, como chama isso, gente? Essas pontezinhas assim, que são quase ornamentações, né? Tirata. Com valores... Hã? Tirata. Tiratas, isso. Com valores inexatos, tá? Então, até foi uma discussão que eu tive com o editor, lá, o Julian, que ele chegou a pensar em botar, não, mas vamos botar o valor exato, 1, 2, 3, 4, 5, botar um 5 aqui, 1, 2, 3, 4, os dois são 5, né? Só que eles têm pausa completando. Eu botei 2 vezes. Botei 2 vezes o mesmo. Enfim. Daí eu disse, não, 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 porque isso aqui dá uma outra ideia de liberdade para o músico, se eu botar um 5 é muito moderno. Então tem essa questão assim de em que lugar eu estou, em que lugar histórico eu estou, né? Por isso é importante conhecer muito o repertório. Os gambistas teriam uma visão bem clara disso já, né? Porque é muito presente na obra do Marré esse tipo de coisa, né? Então foi um dos argumentos que eu usei com ele e ele deixou a minha decisão, fiquei bem feliz, né, de não botar um numerinho assim, de não tornar tão, tão corretinho assim, né, e moderninho. Uma coisa deixar com gosto histórico assim. Olha, o Roger chegou aí. Oi, Roger, bem-vindo. Então, vou ter que tomar decisões sobre os compassos. Quem conhece esse repertório sabe que é uma desgraça a quantidade de mudanças de compasso o tempo todo, né? Então, ele muda de 2, que é 2 por 2, para 3 por 2, para 3, que é 3 por 4, para 2, que é 2 por 2, para ser cortado. Então, a gente tem que conhecer essas convenções rítmicas, né, que daí vamos lá para o Moffat, né, que falou sobre o uso do tipo de compassos em Lully, né, e é uma discussão grande entre musicólogos e intérpretes de como fazer isso e tal. Então, aqui é uma decisão editorial de manter exatamente o que está na partitura histórica, né? E não botar aqui 2 por 2, aqui 3 por 4, por exemplo. Você mata uma característica histórica, né? Então, é interessante porque as edições críticas elas têm momentos históricos, né? Então, as edições do final do século XIX, começo do século XX, certamente eles teriam mudado isso aqui tudo para 2 por 2, 3 por 4, teriam feito eu diria assim, uma meleca histórica. E então são compromissos, a gente faz com autores de modernidade, que no meu gosto pessoal eu teria deixado o antigo, mas eu quero publicar, então eu agradeço ao CNDV, né, por tudo, tá? E todas essas coisas eu vou ter que olhar, né, indicações de movimentos, também sigo aqui o que o CNDV quer, como as repetições às vezes dão muito trabalho, por exemplo, tem uma rondó instrumental que se decidiu escrever todas as repetições, né, por questões de virada de página, tornar um negócio mais prático, que não fere aqui a historicidade do documento. Os acidentes eu vou ter que tomar decisões, porque, por exemplo, o B-quadro não existia e hoje existe, então eu vou passar a usar B-quadro. Por exemplo,
como é que é? Quando é opa. Às vezes, bom, acidentes são... Tem que ter experiência com a música para saber utilizar de forma convincente. Os ornamentos, na verdade, também é uma regra do CMBV, que se usa só o maisinho, não vou botar especificidades de ornamentação, mas também o original não tem específico, assim, quando é outros tipos de ornamento, só bota de modo geral uma cruzinha em cima, tá? E o baixo contínuo, uma parte bem importante, então, vocês veem, assim, o conjunto de conhecimentos que você tem que acumular, né, para lidar com uma edição crítica. Então, você tem que saber baixo contínuo para lidar com a edição disso, já que o baixo contínuo é super presente, fundamental nesse estilo, né? E também o baixo contínuo vai me dar indicações muito importantes sobre aquele miolo que nessa versão aqui não existe. Então, ele às vezes vai me possibilitar de corrigir aquela minha partitura completa quando tem erros, tá? Agora, isso aqui que é bacana também, e eu já estou chegando no fim, não fiquem muito nervosos, é sobre o estudo dessas partes de remplissage, ou as parties intermédiaires, né? Aquele miolo lá, que, não sei se vocês sabem, o Lully não fazia, em geral, não era ele que escrevia, ele tinha os seus secretários, que um era o Colas, para fazer aquele preenchimento interno. E também no começo dessa tradição aí, se diz que os músicos improvisavam esse miolo harmônico, tá? Então, a partir de estudos do Graham Sadler, eu construí também a minha análise aqui, porque o que acontece? Tem um momento em que faltam uns 60 compassos na minha edição da partition réduite, está faltando 60 compassos que não existem nas outras versões. Então, é uma variante, tá? Esses 60 compassos, daí eu disse, eu vou me animar. Depois que eu já tinha feito quase tudo, eu disse, vou me animar e vou compor. Porque é uma experiência muito legal de você ter, né? Então, eu, baseado nos estudos do Graham Sadler, fui entender como é que, no maré, eram escritas essas remplissagens, esse miolo, que a gente não sabe se foi uma ré, ou se foi algum secretário, a gente não sabe dessas condições de trabalho do Marais aí, porque ele ele compôs apenas 4 tragédies de musique. A tragédie de musique estava já em decadência nesse momento, começaram a aparecer outros gêneros mais levianos de espetáculo, mas o Marais ficou fiel ao seu grande mestre e escreveu 4 tragédies de musique, quando o público já queria ver outro tipo de coisa, embora o Lully continuasse sendo tocado e amado na França. Então, aqui eu fiz, só para mostrar uma página de análise, o dessus, vocês viram que o problema é que nós temos um coro de 4 vozes e uma orquestra de 5 vozes, 5 partes, né? Então, não pode ser simplesmente tudo dobrado. Então, ele vai fazendo um quebra-cabeça, assim, algumas coisas ele dobra, outras coisas são reconstruídos, tá? E daí eu fiz o estudo de alguns coros para entender um pouco a linguagem que era usada aí no maré, para eu poder reconstruir essas 60 compassos, e um outro coro também que está sem acompanhamento, e que daí surgiu a dúvida que talvez o maré quisesse apenas um efeito timbrístico. Não é claro que ele quer esse efeito, porque são personagens que estão fora do palco, é um coro fora do palco, então ele não quer puxar esse coro com a orquestra que está fisicamente na frente do palco, então se ele coloca a orquestra tocando com esse coro que está lá longe, ele puxa essa sonoridade, então é muito lindo de ver assim a percepção dramática do Marais da sua obra, né? Ele reforça o efeito cênico desse coro fora do palco. Então, ali
eu escrevi, né, na minha introdução, esse gosto do Marais pela parte dramática e de estar consciente do que ele está fazendo. O segundo coro, que eu reconstruí a parte que estava faltando da orquestra, eu comecei a ter dúvida, porque eu fui olhar direito o libreto e lá fala dos personagens dentro da água, que estão homenageando a Netuno. Então, pensei, pode ser que ele não quisesse, também que ele quisesse ter essa sonoridade obscura aí de cantores escondidos. Mas eu fiz a reconstrução, primeiro porque eu queria ter a experiência e porque no começo eu achei que estava faltando mesmo, tá? Mas eu coloco como opção para o regente decidir, né? Ou para o cenógrafo decidir. Mas daí eu reconstruí uma parte faltante, ó. Esse é o coro que estava faltando acompanhamento. Então, é sempre um brinquedinho, assim, um quebra-cabeça, né? O dessus é dobrado sempre igual e o baixo é dobrado sempre igual. Depois esse miolo aqui que recebe esse quebra-cabeças, ó. Então você vai brincando, né, de jogar um dobramento aqui, um dobramento ali, outro aqui e reconstruir do zero outros pedaços. É muito divertido, mas eu errei muito, gente, muito, muito, porque eu odeio essas claves. Fico me atrapalhando demais com essas claves, eu não toco claves assim, me atrapalhei bastante, eu vi que eu cruzei vozes que não podia cruzar. Aqui pode cruzar, mas aqui obviamente não pode cruzar, embora exista um caso de cruzamento, de que a count desce abaixo do baixo, e aqui obviamente não pode cruzar. Então, eu fiz muitas vezes, espero ter acertado, né? E daí, finalmente, você precisa ter um aparato crítico, já que você está fazendo se propondo a fazer uma edição crítica, você tem que apresentar um aparato crítico, que vai ter esses itens aqui, você vai descrever as suas fontes, vai explicar as suas notas críticas, que a gente já vai ver, e vai apresentar as notas críticas com as variantes musicais e variantes do texto cantado. Então, teu volume que vai ser publicado, o meu volume que vai ser publicado, com a participação do Lamusa, vai ter título, agradecimentos, um prefácio geral, tudo vai ser trilíngue, gente, é muito legal, vai ser português, quer dizer, francês, inglês, português. Daí o prefácio, como eu trabalhei tantos anos sobre essa ópera, eu acabei fazendo um prefácio gigantesco, muitas, muitas páginas, o que não é comum, mas eu fiquei muito feliz porque os meus editores toparam de publicar enorme do jeito que eu fiz. Porque eu tinha que dizer tudo o que eu aprendi sobre essa obra e não pude fazer menor, tá? Vai ter um sumário. O prefácio não, a introdução que eu fiz gigante. Muito gigante, tem 90 páginas. Depois você apresenta o texto, o libreto, apresenta os princípios de edição de texto, as traduções, e a edição crítica, que é a partitura em si, que vocês viram esse pedacinho ali em cima, que são essas 300, no original é 340, que ficou um pouquinho menor, 300 páginas, e o aparato crítico, o estado das fontes, as notas críticas, e anexos, que são, por exemplo, eu botei todas as imagens de cenários da Ariane Bacchus, existe uma dança que é parodiada, existe essa tradição nessa época, muito legal, que as óperas eram parodiadas, então tinha uma versão cômica que era feita no Teatro da Feira, de la Foire, que eram tremendas versões cômicas das óperas trágicas, né? E os facsímiles, pedaços de facsímiles, se apresenta lá. Então, aqui um pedacinho de como é que é uma nota crítica, né? Então, ó, o local, o personagem ou a voz que nos importa, a fonte e o comentário. Então, no compasso 30, o terceiro tempo, na personagem Ariane, na fonte C, tem um erro. E daí eu reproduzo aquele pedacinho.
Daí você vai, porque na partitura, na minha edição, vai ter um colchete onde tem esse erro, onde tem essa indicação de que alguma coisa aconteceu ali. Daí na minha partitura está a versão certa. Então ele vai ver aqui e vai ver, lá no original estava assim. E daí o regente pode dizer, não, mas eu achei que realmente era um lá sustenido. Então ele vai ter essa opção de fazer igual ao original, se ele quiser, se ele achar que não está errado. Aqui o Dessus du Violon, também na fonte C, tem essa versão que eu considerei errada e eu corrigi. E aqui nós chegamos, então, finalmente às performances que já fizemos. Ai, gente, olha que pecado horrível. Eu esqueci de colocar que em 2016 o Lamusa fez uma versão de 2/3 da ópera. E, infelizmente, a gravação não deu certo. Por isso eu não botei aqui também. Mas nós temos essas versões aqui em Chicago. Foi a primeira estreia encenada, maravilhosa. Riquíssima, assim, que eu pude tocar com a minha partitura. Daí, em Paris, esse ano fizeram, em janeiro, com os alunos de um conservatório lá, um nível maravilhoso, com os instrumentos do CMBV, e em 22, em março, era gravado com Hervé Niquet, maravilhoso. E daí, vou mostrar a bonitona aqui, francesa, não, de Chicago. A francesa não teve assim, teve ceninha, mas foi praticamente um concerto com um pouquinho de cena. Compartilhar tela, otimizar para videoclipe. Então vai aqui, ó.
É isto por hoje. Bravo, parabéns, trabalhão, hein? Mas valeu a pena, Muito né? trabalho. Super resultado. Dentre as minhas caídas de internet aqui, Silvana, eu não entendi se o trabalho já está disponível, como é que é? Eu me perdi nessa parte. Não, ele está em fase final, assim, de última revisão. Eu combinei lá com o Juliano de terminar no verão deles, agora que vai até setembro, né? Realmente falta pouquinho, assim, mas também, assim, esse trabalho foi sempre muito interrompido, porque vocês sabem como é que é a vida de professor universitário, né? Que a gente dá aula, pesquisa, orienta, dá aula, não sei o quê, faz administração, coordena pós, né? Por exemplo, agora já tive 2 coordenações de pós e tudo muito trabalho sempre, então você não tem aquele foco constante, então muitas vezes parei meses de trabalhar, daí voltava e tal, então, mas agora eu preciso dar esse gás final aí, porque falta só revisar, dar uma passada geral na partitura e revisar as notas críticas e mandar para eles, né? Legal. Ele está acompanhando tudo sempre, né? Mas agora é realmente final, final, final. Então, Finalmente. Num dos slides, Silvana, que você mostrou, eu queria tirar uma dúvida. Naquele slide que tem a parte do dessus e do contínuo, tem lá um ponto, vários pontos no início de alguns compassos. Na hora de transcrever isso para notação moderna, esse ponto foi deixado ou foi deixa eu substituído? ver. Deixa eu olhar o slide de novo. Espera aí, compartilhar tela. Vou ter que achar a tela do slide para Enquanto ver você qual é. procura, a minha pergunta é porque na minha pesquisa de doutorado, eu ouvi dizer, bom, eu cheguei a essa conclusão também, que esse ponto ele era referente a uma frase catalética, sabe? Uma Ai, não conheço frase a palavra. Isso é coisa de é um retórica, né? suspiro, sabe? Ah, é Agora teste eu catalético. Esse então ponto aqui? esses pontos no início dos compassos, a minha imagem aqui está bem ruim por causa da internet, Isso mas ele foi aqui? mantido, exato. Isso aqui é um ponto isso aqui é um ponto de prolongamento, na verdade. Isso aqui quer dizer que aqui é 3 tempos, ó, ele atravessou o compasso, e aqui é uma semínima ligada a essa nota. Então, é mínima Pois é. ligada a uma semínima. Então, o que eu percebi, o que eu descobri lá na minha pesquisa é que, na verdade, isso é o tal do ponto da frase catalética, muito encontrado em sarabando, em áreas, e ele não seria uma nota ligada, seria um suspiro, sabe? A coisa mesmo de catalepsia. E aí continua a frase. Engraçado, depois me manda essa referência, Sim, porque a referência é de um livro de Patrícia Hanum, que chama O Orador Harmônico. É um livro em inglês, eu posso te mandar Harmonic Orator, para Patrícia Hanum. E é interessante, porque isso faz uma diferença muito grande, né? Tem peças para cravo, de François Couperin, tem algumas sarabandas que tem esse ponto catalético. E algumas edições modernas, na verdade, todas as edições modernas têm ele como uma ligadura, desse jeito que você falou. foi o que eu fiz e sempre foi Pois é, sempre agora na aceito aí música, pelos editores, né? Interessante. na música francesa, agora que ficou claro aqui para eu enxergar bem, na música francesa desse período, para canto, e isso foi levado para o instrumento também, mas principalmente para canto, existia essa frase que até depois eu vou te mandar a referência para você ver se vale a pena. Será que está no Baci alguma coisa sobre isso? Como mais com Não tá. ornamentação seria? Não tá. Não? Eu vou te mostrar o livro aqui, um minuto. Interessantíssimo. Demais, não é? Esse livro da Patrícia Hanum tá dando reflexo. Ops.
The Harmonic Orator, que bonito. Ela faz uma análise de áreas francesas. Para mim? Sim, ela faz uma análise de áreas francesas, the phrasing and rhetoric of the melody in French Baroque airs. É a coisa, né? Uhum. Porque, assim, as edições todas têm esse comportamento aqui que eu fiz, inclusive os editores e o Graham nunca me corrigiu que seria outra coisa, então, né? Pois é, essas edições para cá... Desculpa, pode falar. Não, eu ia perguntar se as edições que você conhece mantiveram esse ponto assim. Nas peças para cravo, que foi o que eu pesquisei, as edições modernas não têm esse ponto como pausa, e nem a pupitre, que é uma edição super conceituada, que todo mundo toca. Exato, um prolongamento, uma nota, e aí se coloca a nota ligada exatamente como você disse que fez. Mas, quando tem uma... O efeito disso seria... seria uma coisa... Um suspiro. Aí, se tivesse a letra aí, tem a letra dessa parte para a gente... Não, porque de repente... aqui é violino. Ah, tá. Essa parte é do violino, verdade. Então, é uma coisa... Mas se tivesse uma letra, faria uma coisa assim? Um suspiro, exatamente. Interessante. Um suspiro. A referência que a Patrícia dá é em algumas áreas de Lully, sabe? Então, e termina a frase. Que interessante, é bem bonitinho. Né? Porque o violino pode fazer isso também. Exato, né? E o francês tem esses, né? Essas coisas, esses soufflés, esse negócio na língua, né? Então... Não, e justamente nesse trecho aqui é o prelúdio que a Ariadne vai entrar chorando, se lamentando, né? Então, cabe um suspiro, né? O Matheus está por aí, o Matheus e o Roger do violino, vocês têm alguma opinião sobre isso, sim? Bom, mas bem interessante, depois manda essa referência. A outra coisa que eu queria te perguntar, que era sobre a publicação, né? Acho que era isso. Então, a publicação é para sair o ano que vem, tá? Se eles cumprirem e eu conseguir realmente terminar, vou terminar, não é possível. Daí é para sair o ano que vem. Beatriz, Helena, você disse que como que seria feita a realização desse ponto? Ela não seria, na verdade, uma pausa, não, né? Seria como uma pausa, é uma pausa. Sim, é uma interrupção do som. Sim. Segundo, né, esse princípio da fase catalética. Porque a fase catalética ela é descrita na literatura, sabe? E aí, quando se trata de área, né, é facilmente, então, transportada para a área. E o nome da autora é Patrícia Arnon, com R? Hanum. Eu vou escrever aqui no chat. Tá, por favor. Obrigado, viu? Posso colocar uma coisa? Oi, Silvana. Tudo bom, Helena? Que bom você ter. Maravilha ter você aí. Olha, estou encantadíssima com essa sua apresentação. Realmente, assim... E nem tenho muito o que colocar, porque, enfim, eu estou bem no século XVIII aí, passou para o XVII, eu fico quietinha e estou muito encantada mesmo. Mas falando esse ponto, e a Beatriz, que fala dessa figura catalética, né? Eu estabeleço agora, meio que automaticamente, me vem uma dúvida na cabeça, né? As figuras retóricas que a gente vê em Bartók, que a gente tem trabalhado bastante, enfim, na música do século XVIII, final do século XVIII, alguns autores falam numa figura que se chama suspiratio. Eu não lembro agora quem são esses autores, mas eles falam do suspiratio. E quando a gente vai ver a descrição da figura, na verdade não tem muita descrição. Eu tive assim bastante dificuldade em entender o que seria o suspiratio. Cheguei à conclusão de que o suspiratio é uma pausa que aparece ligada a outras figuras. Tá? Quer dizer, qualquer figura pode se transformar num suspiratio no momento em que aparece uma pausa, interrompendo, vamos dizer, a linha melódica ou interrompendo a proposta, né, da figura propriamente dita.
E aí, de repente, eu me pergunto se não é mais ou menos a mesma coisa, o que coloca a Beatriz como é que é? Catalético? Catalético, é. E a sua interpretação que você, eu entendi que você entende como se faz uma pausa aí, né? Enfim, nós estamos falando de períodos bastante diferentes. Você está falando, né? O Marin-Marais, enfim, muito anterior às figuras que a gente encontra em Bartók, né? Mas é só uma pergunta e uma dúvida que me vem, se uma coisa não seria uma consequência, vamos dizer assim, da existência de outra, mas a interpretação que se pode dar não poderia ser a mesma. Eu não vou saber responder essa pergunta, porque essa história de retórica também foge ao meu escopo, mas é mais uma discussão, assim, né? Não é nem é uma pergunta, viu, Silvana? É uma provocação. É só uma provocação. Né? Eu também não tenho resposta. Me veio agora essa ideia, assim, dá para perseguir esse pensamento. Eu não conheço muito essa coisa das figuras, porque século XVII ainda não estavam preocupados muito com isso, né? Mas a descrição da... Como é que é, Beatriz? É o que? Catalético? Catalese, vou escrever. Catalese, tá bom. A descrição que a Beatriz faz é mais ou menos a descrição que Bartók faz do Suspiratio. Interessante, né? É bem interessante. Eu vou querer ver isso aí. Pena que eu vou te mandar com mais detalhes. Né? Manda o trechinho que fala disso aí. Sim, vou te mandar com detalhes o local, assim, desse livro e também do meu trabalho, que daí você vê. Mas essas nomenclaturas das figuras retóricas, elas são advindas do próprio Bartók ou elas já existiam naquela época? Isso é coisa do Athanasius Kircher, né? Esses primeiros teóricos, né? Desse início do Barroco. O Bartók só faz ele faz uma compilação de descrições de figuras retóricas de muitos autores, mas quando a gente está falando de Bartók, essa compilação que ele faz é relativo à música protestante no norte da Alemanha, que no final das contas desemboca, vamos dizer assim, em Bach. Mas isso não quer dizer que todos os autores que ele menciona são dessa época, não. Ele tem autores bastante antigos também, e não todos protestantes alemães. Né? Mas é importante a gente saber que o foco principal dele é esse. Né? Inclusive, ele tem figuras também que nem são musicais, são literárias. Olha, que legal. Vou encontrar aqui um exemplo de catalese em François Couperin, e mostrando também numa edição acho que era do Brahms, depois que ele fez das ordens de Couperin, que não tem a catalese na edição. A pupitre não tem, Carlos. Pupitre não tem, Dover não tem. Mas eu achei a primeira edição que tem aqui. Peraí, eu vou só compartilhar a tela. Todos com ligadura. Deixa eu aumentar aqui. Ó, já no segundo compasso dá para ver uma catalese. Mas aí é um ponto de aumento. Aí é um ponto de aumento. Na verdade, a catalese seria... Não, desculpa, mas seria no início do compasso. Não, mas tem aqui o segundo sistema, no penúltimo compasso. Antepenúltimo compasso, quer dizer. Tem. Mas existe alguma referência de explicação disso? Sim, para a música, para poesias e, portanto, para a música vocal também, né? Para áreas. Mas não tem referência musical que diga, quando acontece isso aqui é para fazer assim, não tem essa bula explicativa. Assim, tão direto para a música, não, sabe?
para a poesia. Bacana, muito bom. Sempre aprendendo, né? Isso é legal, que a gente aprende coisas bem legal. Porque isso aí seria eu não vou contar para ninguém, porque já pensou se mandam eu refazer toda a edição? Bota um PS lá no fim. Olha, no Crates e Quarentena falaram um negócio. Vou botar aqui para quem quiser, tá? Mas quem tem o trabalho... A segunda edição, essa. Né, Gu? Segunda edição revisada com catalese. Exatamente. A gente costuma ver tanto e falar tanto sobre essa idiomaticidade do marré, né, quando a gente vê os livros para viola, os 5, né? E as especificidades das ornamentações e como é que essa música soa, né? Que quando a gente vê com uma outra grafia, parece que é outra música. Então, nos exemplos que você apresentou e tal, mas muito interessante, né? E isso também, de a gente sempre associar o marré com gamba e o baixo contínuo, enfim, essa orquestra francesa, né? Do Luís XIV aí para frente, não incluir a gamba, mas justamente porque a gamba era o instrumento da câmara, né? Então, assim, não, ele está em outra sonoridade, em outro contexto, né? Então, eu estou super curioso também de ver essa partitura, a edição e, enfim, poder ler ouvindo, né, essa música, e que é muito especial, né? Então, eu acho essa história incrível, na verdade, aquelas anedotas que parecem assim do Kurt Langer para trás, né? Que, olha, encontrou na biblioteca um tesouro e aí, enfim, né? Uma brasileira encontrou aquela, né? Isso é um motivo de um grande orgulho, né? Para a gente, uma brasileira tá fazendo isso, muito legal, assim. E a gente fica pensando quanta preciosidade não foi encostada ainda, né? Tem outro caso que é super curioso, são as fantasias para gamba do Telemann, que foram descobertas em 2011, né? Então, assim... tão recente assim, e aí a gente fica pensando, onde é que estavam os musicólogos que não estavam ligados nessas bibliotecas, né? Eu fico pensando, pô, daqui a pouco vai que encontram aí 6 suítes para gamba do Bach, né? E tantas outras coisas, sei lá, né? Quanta preciosidade não tem para trabalhar, não, né? Gente, é incrível, assim, quando a gente começa a fazer esse trabalho de acervo nas bibliotecas europeias. Eu conheço Veneza e Paris, são meus territórios, assim, né? É inacreditável a quantidade de trabalho que tem a ser feito, assim, sabe? Então, com certeza, tenho muito orgulho, assim, de ter caído nas minhas mãos. Aquilo ali foi um raio divino, aquele dia, assim, de ter caído essa fichinha do marré nas minhas mãos e ser realmente uma brasileira que vai mexer com uma ópera de marré, que é isso? E obviamente, que isso criou, assim, um pouquinho de dificuldade, assim, de eu me colocar como editora, assim, sabe, diante do reinado de Luís XIV do CMBV lá, né? Eu sou aquela brasileira, nunca fiz nada desse tipo na vida e tô aqui me alçando a fazer uma edição crítica de marré, não é assim do desconhecido tal que ninguém nunca ouviu falar, é do marré, né? Então, para mim foi um processo psíquico importante, assim, sabe, de conseguir, assim, agora o meu último golpe de coragem foi de ter escrito 90 páginas de introdução e morrer de medo que os editores dissessem: você está louca, a gente não vai publicar isso. E eu meditei, assim, o dia que eu mandei aquilo, nossa, foi assim um esforço, estava pronta para receber um não na cara, daí os caras escreveram: uau, que legal, parabéns, não sei o que, é muito bom, é claro que vamos publicar. Eu, Ai, que legal. né? Porque fiquei muito feliz bom. mesmo. Assim. E assim, quantos cantores e quantos instrumentistas desconhecem isso? Eu lembro naquela oficina de Curitiba que o Michael Chance estava aí,
que ele não sabia, né? Então, quer dizer, um cantor Exatamente. especialista em música barroca, ele canta, enfim, mais música alemã e inglesa, e etc. Mas mesmo assim, um cantor do quilate do Michael Chance, especialista em música barroca, não sabia que esse trabalho estava sendo feito, assim, né? Então, é uma coisa que a gente precisa Nem sabia que espalhar existia, né? mesmo, né? E que tem trabalho muito sério sendo feito no Brasil, né? Por que Sim. que só eles podem vir catar planta no Brasil e estudar? Por que que a gente não pode fazer o movimento inverso também, né? Contrário. Pois São as discussões de colonialismo, né, que estão tão em alta aí. Então é isso, né? De ter todas as ferramentas e condições para fazer um trabalho dessa envergadura, né? Parabéns, Sil, muito lindo. Obrigada, eu tenho realmente orgulho, assim, tenho orgulho do Lamuse, assim, porque a gente está fazendo coisa muito legal lá. Agora o Matheus está fazendo um trabalho importantíssimo com coisa de ponta também, está trabalhando sobre a versão da Armide, que foi do Lully e que virou de 2 outros compositores no século XVIII, né? E ninguém nunca fez, mexeu nisso aí também. Então, uma outra aluna minha, Márcia Kaiser, ela foi aprender todas as regras bem acadêmicas sobre edição crítica no Centro de Edição Crítica Musical, de Filologia Musical, que é Cremona. Ela, graças à nossa abençoada CAPES, ela passou 6 meses lá estudando a sério essa questão da edição filológica mesmo, sabe? E trouxe para o Brasil um conhecimento que a gente não tem, não conhece, sabe? Então, eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer no Brasil com qualidade, com orgulho e mandar ver, né? Mandar ver, realmente inverter o colonialismo aí, né? Ou recuperar um pouco o que a gente perdeu. Então, posso fazer um comentário? Faça, por favor. Silvana, eu achei muito interessante a tua apresentação, porque apesar de a gente estar aqui na mesma cidade, né, e sempre ouvindo você falar da pesquisa, eu não sabia do processo todo. Então, foi muito interessante ver toda essa esquematização que você fez e que, com certeza, isso vai ser útil para muita gente, né? Então, não é só o trabalho da ópera, da editoração da ópera, mas, como o Gustavo falou, tem muitos braços, né, que saem dessa pesquisa. E queria agradecer, então, pela tua apresentação. Obrigada, Matheus. Deu uma cortada aí, mas deu para ouvir. Eu acho que eu vou eventualmente fazer um artigo disso aí, porque eu acho que é um documento importante assim no Brasil para outras pessoas poderem se alçar, ter coragem de fazer isso aí, né? Porque foi difícil, mas nossa, é muito satisfatório, né? Depois ver o resultado disso. Então... Isso. Parabéns, viu, Silvana? Um orgulho mesmo para nós, é isso que o Hugo falou. A gente se sente bem representado. Obrigada. Obrigada. Parabéns.